Fala galera, tranquilo? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Cox, eu sou professor de História e nessa reta final, faltando poucos dias para o Enem, eu estou disponibilizando diariamente no meu Instagram uma série de questões sobre os assuntos mais cobrados na prova e perguntando para a galera por lá. Qual foi a mais difícil? A partir da resposta da galera, eu venho aqui no dia seguinte e faço um gabarito comentado sobre a questão que pareceu mais complicada. Ontem eu disponibilizei questões de um assunto que desde o início do ano a galera tem me perguntado muito. Professor, você acha que no meio disso tudo que a gente está vivendo no Brasil vai ter questão de ditadura no Enem? E a minha resposta tem sido muito simples. Sei lá se vai ter questão de ditadura. Eu sei de uma coisa, olhando para o PPL e olhando para a prova regular do Enem nos últimos 10 anos, foram 25 questões sobre isso. Então, pelo sim, pelo não, eu prefiro garantir e fazer uma questãozinha e te dar algumas dicas sobre esse assunto. A questão que a galera votou como mais difícil sobre esse tema ontem lá foi essa aqui, ó. Uma questão do Enem de 2014 e antes de eu ler os dois textos, eu vou fazer aquilo que eu sempre faço, quem está acompanhando aqui já está ligado. Vou ler o enunciado da questão para entender o que eu preciso fazer quando eu for para os textos. Vamos lá. Primeiro o enunciado. Embora enfatizem a defesa da democracia, as visões do movimento político-militar de 1964 divergem ao focarem, respectivamente. Então vamos lá. O que o enunciado está me falando? Que nos dois textos eu vou ter visões que defendem a democracia, mas que elas divergem, porque cada uma vai focar em uma coisa. Então vamos ver o texto 1, vamos ver o texto 2 para a gente poder apontar um gabarito para essa questão aí. O texto 1 diz assim: o presidente do jornal de maior circulação do país destacava também os avanços econômicos obtidos naqueles 20 anos, mas ao justificar sua adesão aos militares em 1964, deixava clara sua crença de que a intervenção fora imprescindível para a manutenção da democracia. Então, olha o foco que está sendo dado no texto 1. O presidente do jornal de maior circulação, ao justificar sua adesão aos militares, deixava clara sua crença que a intervenção fora imprescindível para a manutenção da democracia. Vamos no texto 2. Nada pode ser colocado em compensação à perda das liberdades individuais. Não existe nada de bom quando se aceita uma solução autoritária. Então olha o foco do texto 2. Nada pode compensar a perda de liberdades individuais. Não existe nada de bom em uma solução autoritária. Então percebam que o texto 1 tem um foco, o texto 2 tem um foco. O enunciado nos diz que ambos os textos estão defendendo a democracia, mas eles focam em coisas distintas, sendo elas respectivamente. Quando aparece uma questão como essa, com respectivamente, eu costumo sempre tentar dividir a questão em duas partes para facilitar na hora de resolver. Por exemplo, se a gente escolhesse olhar especialmente para o texto 2 e tentar encontrar uma alternativa que se conecte com o foco do texto 2, vamos ver se a gente consegue eliminar várias alternativas só pensando no texto 2. O texto 2 fala assim: não existe nada de bom em uma solução autoritária. Nada pode compensar a perda das liberdades individuais. O foco do texto 2 é: letra A, soberania popular. Letra B, prerrogativas religiosas. Letra C, deveres sociais. Letra D, regras morais. Letra E, tradições culturais. Só de olhar o texto 2, a gente já pode automaticamente descartar prerrogativas religiosas, não está falando nada sobre isso. A gente já pode descartar o tradições culturais, também não está falando nada sobre isso. A gente pode destacar o regras morais, ele está falando de liberdade individual, ele não está falando de regra da moral. E aí talvez você fique meio assim quanto ao deveres sociais. Mas será que o texto 2 está falando de deveres sociais ou será que ele está falando de uma soberania popular? Olha o texto 2 de novo. Nada pode ser colocado em compensação à perda das liberdades individuais. Não existe nada de bom quando se aceita uma solução autoritária. Esse texto tem mais conexão com um foco na defesa de uma soberania popular ou com um foco na defesa de deveres sociais? Ele está falando de liberdades individuais, ele está condenando soluções autoritárias, ele está defendendo democracia, ele está defendendo soberania popular. Então percebam como é que sem nem olhar para o texto 1 eu já consegui chegar no gabarito. O gabarito vai ser a letra A. Agora o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o texto 1 e vou comparar
vou olhar para o texto 1 e vou analisar a primeira parte das alternativas só para confirmar essa minha desconfiança que o gabarito é a letra A. Mas só pelo texto 2 a gente já chegou nisso. O texto 1, relembrando, fala: o presidente do jornal de maior circulação justifica sua adesão aos militares, falando que a intervenção foi imprescindível para a manutenção da democracia. Percebam que quando a gente olha para as alternativas que estão relacionadas com o texto 1, de fato a letra A é que faz mais sentido. Porque a B fala de ordenação da nação, a C fala de imposição das forças armadas, a D de normatização do poder judiciário e a E de contestação do sistema de governo. Mas percebam que o texto 1 ele fala que a intervenção ela teria sido necessária para defender a democracia. Ou seja, ele está dando uma razão de Estado. O Estado precisa continuar sendo um Estado democrático. Por isso ele, o presidente desse jornal, aderiu aos militares. Então, é uma razão de Estado. Sendo assim, a gente já tinha percebido que a letra A era o gabarito só olhando para o texto 2. Mas quando você bate o olho no texto 1 e analisa as alternativas, você percebe nitidamente que, de fato, a letra A faz todo o sentido. Bom, então o gabarito feito, a gente pode chegar a uma segunda parte do vídeo, onde eu te dou algumas dicas do que eu, se fosse você, revisaria faltando pouquíssimos dias para o Enem. Historicamente, quando aparece a ditadura no Enem, existem principalmente 4 eixos de cobrança. E quais são esses 4 eixos de cobrança? Um, falando sobre todo o processo de redemocratização. Outro, abordando a lógica do autoritarismo. Outro, pensando nas manifestações de oposição. E um último, pensando em como era a economia brasileira nesse período. Para esse ano, eu destacaria principalmente o primeiro, a questão da redemocratização, o processo de redemocratização. E aí, dentro desse processo de redemocratização, o que vale a pena você dar uma última olhada? O movimento sindical, que estoura principalmente em São Paulo, no Sudeste, na transição da década de 70 para a década de 80 e tem uma força grande no país naquela época. Vale a pena você olhar também para o movimento das diretas já, pedindo o direito de votar para presidente da República, eleger o presidente da República de maneira direta. E vale a pena também você olhar para os limites desse processo de redemocratização. Quando a gente pensa em limites do processo de redemocratização, principalmente a gente vai pensar em como foi feita a lei da anistia e no fato da eleição, no fim das contas, ter sido de fato indireta. Eu, esse ano, olharia principalmente para as questões relacionadas à redemocratização. Mas vale um comentário sobre os outros 3 pontos tradicionalmente cobrados. Quando o Enem pensa nas questões relacionadas ao autoritarismo desse período, o Enem gosta de lembrar sempre de quê? De como esse autoritarismo se expressava. Ele se expressava na repressão às oposições, ele se expressava nas violações aos direitos humanos, ele se expressava na censura existente aqui no país. Então, quando o Enem pensa em autoritarismo, geralmente ele pensa em como esse autoritarismo podia ser percebido na prática. O outro ponto que eu falei que o Enem gosta de cobrar: como se organizaram oposições aqui no Brasil naquela época. E aí, quando a gente pensa em formas de oposição, a gente vai destacar principalmente o quê? A gente vai pensar numa oposição feita através da cultura, como a cultura foi utilizada para tentar driblar a censura e fazer uma espécie de voz de oposição. Dentro de cultura a gente pode lembrar da Tropicália. Outra coisa que a gente pode pensar, como os jornais, como a imprensa tentou também, de certa forma, burlar essa censura para levantar uma voz de oposição. Falar em oposição também é lembrar dos movimentos de guerrilha que existiram no Brasil. O Enem já cobrou questões sobre todas essas coisas que eu acabei de citar com vocês aqui. E um último ponto, que historicamente também é abordado, é a questão da economia. Quando se pensa em economia nesse período, na prova do Enem, geralmente o foco principal é nas relações que a economia brasileira teve naquele período com o capital externo, principalmente pensando nos empréstimos e no crescimento de uma dívida externa. Como eu disse, se eu tivesse que apostar, eu apostaria principalmente em questões que envolvessem um processo de redemocratização. Mas também citei para vocês outros 3 pontos que historicamente foram cobrados na prova e que eu daria uma última revisada só para garantir. Ainda hoje eu boto lá no meu Instagram mais questões sobre outro dos assuntos mais cobrados historicamente no Enem. E amanhã eu venho aqui fazer o gabarito comentado da questão que a galera votar como mais difícil. Espero que esteja sendo útil, tá chegando, tá acabando. Um beijo grande, até amanhã.